Essa semana, o bilionário Elon Musk anunciou que uma de suas empresas implantou o primeiro chip no cérebro de um ser humano. O projeto foi apresentado como uma grande novidade tecnológica de conexão sem fio da mente humana com os computadores. Mas será que é isso mesmo? Pertinho. O Rio Eufrates está secando, pessoal. Então, a gente está vendo algumas coisas que se encaixam com o que a Bíblia fala. Então, o Vale de Armagedon tá lá e tá vazio também. Não se construíram cidades lá. O vale não tá ocupado. O mundo em estado de alerta. Nos Estados Unidos, drones misteriosos sobrevoam Nova Jersey e preocupam as autoridades. É preocupante, é frustrante. Você tá me dizendo que não sabemos o que diabos são esses drones em Nova Jersey? Isso mesmo. É uma loucura. Quer dizer, isso é uma loucura. Nós estamos vendo isso aí. Essa é uma matéria do O Globo, onde eles dizem claramente, Projeto Blue Beam. Um conselheiro de Donald Trump reforça teorias da conspiração sobre drones e suposto esquema de manipulação global. Isso não aparece... Engraçado que aquilo que todos os gados ficavam falando que era conspiração há 10, 20 anos atrás, agora os caras estão vomitando, né? De forma escancarada. Idiotas! Apenas no O Globo, mas em diversos sites da mídia internacional. Esse outro site que nós estamos vendo aí diz assim: teorias de conspiração online selvagens sugerem que drones misteriosos fazem parte do plano do projeto Blue Beam para controlar os céus. O que significa tudo isso? Você falou da moeda digital, ou da moeda única, o pastor Martins também falou, ela já existe. Vai ser uma moeda que vai oferecer um controle rígido e total. Olha só, era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar sua mão e aí, de repente, você paga a conta. Olha só. Você acredita nas profecias da Bíblia? Acontecimentos que no decorrer da história vêm se cumprindo, mesmo depois da morte de Jesus Cristo. Muitos céticos dizem que essas profecias não passam de fantasia religiosa e que existem explicações nos dias de hoje. Porém, e se eu te dissesse que existem profecias que foram escritas há muitos anos atrás e estão se cumprindo agora nesse exato momento, e melhor ainda, hoje o mundo todo está sendo testemunha dessas profecias? Você está prestes a conhecer a história dos eventos mais extraordinários que a humanidade já vivenciou. Senhoras e senhores, eu vos apresento no vídeo de hoje as profecias da Bíblia. A Bíblia, com certeza, é o livro mais fascinante e intrigante de todos os tempos. Para muitos é um manual de vida. Para outros, é apenas um livro qualquer de histórias fantasiosas. Porém, não é tão fácil assim, pois ao longo do tempo, profecias que existem apenas na Bíblia vêm se cumprindo. Além de que dentro da Bíblia existe a história do homem mais importante da humanidade, e sua história é contada nela. Jesus dividiu o tempo em antes e depois de sua vinda na Terra, além de pregar a palavra para sua época e para todas as gerações futuras, tanto que seus ensinamentos são espalhados pelo mundo todo até os dias de hoje. Olham para este mundo e tu as coisas deste mundo. Você agradece. Jesus também fez profecias, algumas que já se cumpriram e outras que vão se cumprir. Mas vamos começar pela profecia que Jesus fez sobre o Templo de Jerusalém, no qual Mateus descreve: e Jesus saindo do templo, e seus discípulos se aproximaram dele para mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E em 70 anos depois de Cristo, o exército romano, liderado por Tito, destruiu Jerusalém e seu templo, exatamente como Jesus havia dito. Mas você, naturalmente, pode pensar:
Alguém que viveu na época após a destruição do templo, já sabendo do acontecido, pode ter escrito isso e adicionado na Bíblia como uma profecia de Jesus, com isso ignorando o fato das palavras da profecia serem faladas pelo próprio Jesus e apenas serem escritas por Mateus. Mas, quando você ver a segunda profecia que vou te apresentar agora, você vai ver que esse pensamento é fraco e se torna inválido, pois, diferente da primeira profecia, que foi feita no passado e se cumpriu no passado, esta segunda profecia foi feita no passado e está se cumprindo agora. É o que está acontecendo com o rio Eufrates. A Bíblia diz que o Eufrates iria secar e os reis do Oriente iriam marchar no solo seco dele, ali durante os eventos do Apocalipse. Meu irmão, e está acontecendo. O rio Eufrates está secando de uma forma que é impossível dele ser recuperado novamente. Eu vos apresento a profecia que para mim é muito impressionante, a profecia do rio Eufrates. Você já parou para pensar como alguém que viveu há 2024 anos atrás acertou ou sequer imaginou sobre a seca de um rio? E não era um rio pequeno ou um rio comum, era o rio mais importante da sua época. Um rio com cerca de 2.800 quilômetros de extensão que nasce na Turquia, flui pela Síria e pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico. Agora você entende a complexidade que é acertar uma profecia desse nível? E essa profecia foi revelada por Deus para o apóstolo João, no qual escreveu em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. O Eufrates está secando. Sabia disso? Mas isso tem na Bíblia também ou não? Eles virão pelo leito do Eufrates que secou. Ah, é? Então o Eufrates ele nasce na Turquia, mas ele passa tanto pelo Iraque quanto pelo Irã. Entendeu? Esse rio é o rio que vai levar o povo do Irã e os que vêm junto com ele, porque fala de muitas nações, que vão marchar contra Israel através do rio Eufrates que secou. Entendi. Aí eles vão chegar e vêm pela Síria, vêm ali pelas colinas de Golã, aquela região, vão chegar onde? No Vale do Armagedon. Impressionante ou assustador? Escrever que em uma visão viu um anjo derramar uma taça sobre um rio e que esse rio vai secar. Na época que ele escreveu, com certeza acharam que era loucura. Na verdade, até hoje ainda acham que é loucura. Mas loucura mesmo. É essa profecia que você vai ver agora. A marca da besta. Você com certeza já ouviu falar sobre o Apocalipse bíblico. Apocalipse, no original grego, tem o significado de revelação. Por isto, o livro da Bíblia, com o nome de Apocalipse, é uma revelação de Deus para o apóstolo João sobre o futuro da humanidade. Futuro para o escritor, presente para nós nos dias de hoje. Foi revelado para João que o anticristo obrigará todos a receberem uma marca na mão direita ou na testa, no qual ninguém poderá comprar ou vender sem a marca, uma espécie de controle. E adivinhem só. Olha só, era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar a sua mão e aí, de repente, você paga a conta. Olha só. Desde o final dos anos 1990, o implante de chip em humanos já é usado em várias partes do mundo. No ano passado, uma pesquisa feita com 4.000 pessoas no Reino Unido e na União Europeia mostrou que 51% da população aceitaria implantar o chip no corpo. Uma vez que você faça uma implantação
de um chip, que é um chip pequeno, tem o tamanho aí de um grão de arroz, vamos falar assim. Você pode chegar em qualquer estabelecimento, postar a sua mão e fazer o pagamento. Então você não precisa ser com dinheiro, cartão de crédito, celular ou qualquer coisa do tipo. Agora pense comigo, nos dias atuais existem várias moedas como o real, o euro, o dólar. Então, para que essa profecia se torne realidade, tem que existir apenas uma moeda no mundo todo, não é mesmo? Quando você falou da moeda digital, da moeda única, o pastor Martins também falou, ela já existe. Vai ser uma moeda que vai oferecer um controle rígido e total. Ou seja, o governo vai saber quanto você tem, onde você gastou, com o que você gastou, se você é um mau cidadão, se você queima muito crédito de carbono. Vou explicar, como chama? SDR. SDR ou XDR. É só dar uma bugada, você vai ver. Tá em... No FMI, é oficial. Então, mas quem usa isso? O FMI já usa isso. Não, para é uma amparar os países. É uma cesta. É uma cesta de várias, vamos dizer, de vários ativos que estão lá. Ela usou isso na pandemia. O Brasil recorreu à cesta SDR. Os Estados Unidos recorreram. O Fundo Monetário Internacional usou para amparar os países, trocando dinheiro entre eles. Então usou a moeda para equiparar isso. Chama cesta SDR. Ela mostra para a gente como que vai ser essa moeda mundial. Como uma pessoa comum pode acertar previsões desse nível? Se você acredita na Bíblia como uma revelação divina de Deus para o seu povo, consegue perceber que está tudo se encaminhando para a chegada do Anticristo? Se você é mais cético, pode achar que todas essas evidências são apenas coincidências. Mas vou te apresentar apenas mais 2 profecias, e depois disso, no final do vídeo, quero te fazer uma pergunta, ok? A próxima profecia é uma profecia interessante. É um tema discutido por alguns teólogos. O tema é o retorno dos judeus ao reino de Israel, descrita em Ezequiel praticamente em todo o capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. O livro de Ezequiel é lindo, né? No capítulo 36, Deus fala que vai trazer o povo de Israel de todas as nações da terra de volta para sua terra. Ele não pode estar falando do exílio babilônio, que aconteceu aí no 6º século antes de Cristo. Por quê? Porque ele está falando que ia trazer o povo de volta de todas as nações. Então ele estava falando do exílio que aconteceu no ano 70 e depois no ano 135, quando o imperador Adriano expulsou os judeus e eles não puderam mais ficar na terra. Deus está falando: eu vou trazer o povo judeu de todas as terras de volta para minha terra, e eles nunca mais vão sair de lá. Então, em 1948, se cumpriu essa profecia. Muita gente dava risada, dizendo: impossível, isso nunca vai acontecer. 37, Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel numa visão para um vale terrível, seco, cheio de ossos. E Deus fala para ele: Ezequiel, o que você está vendo? Um vale de ossos sequíssimos. Eles podem reviver? Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. Aí ele disse para Ezequiel: profetiza ao vale de ossos secos, voltem à vida. Aí ele profetiza. Aí começa a ver um barulho. Plim, 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 plim. Começa a ouvir osso batendo com osso. De repente um osso daqui vem, junta com outro aqui, e começou a juntar juntas, carne, pele, e de repente aparece um exército de pé. E Deus fala assim: esse exército é o meu povo, é a nação de Israel. Eu vou revivê-los. Agora, detalhe: o que aconteceu na época do Holocausto?
6 milhões de judeus foram mortos. E como eles eram encontrados muitas vezes em valas de ossos secos. Essa visão de Ezequiel 37 é a visão do Holocausto. Por causa do Holocausto, por causa do vale de ossos secos, o mundo ficou abismado. O mundo falou, meu Deus, não pode acontecer isso de novo. E aí a ONU, em 1947, em dezembro, decide voltar à partilha entre uma solução de 2 estados, né? Um estado palestínico e um estado judeu. Israel aceitou e os muçulmanos não aceitaram. Mas a moção foi aprovada, inclusive com o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha. A ONU aprovou, mas não fez acontecer. No dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion junta uma série de pessoas, umas 300 pessoas ali na casa dele, e ele faz uma transmissão de rádio dizendo, hoje nasce Israel moderna. Como diz as escrituras, Isaías, pode uma nação nascer num dia? E Deus fala, pode. Assim será com Sião. E assim foi que aconteceu. No dia seguinte, estourou a Guerra da Independência. Uma guerra em que os judeus tinha minoria, não tinham armas, não tinham pessoas preparadas para lutar e venceram a guerra. Em 1 ano e meio aproximadamente, eles conquistaram mais território do que eles tinham na partilha. Só que aquilo que você conquista por guerra é teu. Então Deus permitiu aquilo porque ele estava devolvendo de volta aquela terra para o povo dele. Ele prometeu em 36 que ele ia trazê-los, trouxe. No 37 ele mostra como ele ia trazê-lo. Depois de um holocausto, vales de ossos secos. Quando o mundo fala, não, esse povo não pode mais nada. E Deus fala, esse é o meu povo e eu vou revivê-los. Cara, você foi para Israel. É extraordinário, é uma nação inigualável. O mais impressionante disso tudo é que essa profecia foi escrita há cerca de 2.600 anos atrás. Agora vamos para a última profecia deste vídeo. Profecia essa que é bem desconfortável, porém, é vista como um aviso de Deus para o seu povo. A profecia do Anticristo. Em Apocalipse fala sobre a vinda de um líder mundial conhecido como Anticristo. E esse líder vai ter controle mundial, controle social e controle financeiro. Praticamente tentando se igualar a Deus, sendo onipresente, onisciente e onipotente. Se você parar para pensar, a única parte que falta para essa profecia se cumprir é o Anticristo se apresentar publicamente. Por que mesmo que você não acredite muito na Bíblia? Só de analisar os nossos dias atuais, você já consegue perceber que está praticamente tudo preparado para a chegada do Anticristo. Já existe uma moeda digital possibilitando futuramente um controle universal financeiro. Com os chips que já existem e já estão sendo usados em alguns países, possibilita o controle social. Podemos até dizer que ele vai ser onisciente, sabendo os dados de todas as pessoas que estão com o chip ou a marca da besta. Onipotente também não está muito longe, pois com o avanço tecnológico e avanço das armas, nada o impede de enviar mísseis e destruir cidades, tendo assim o poder da destruição nas mãos. O anúncio da Rússia sobre o novo míssil RS-28 acendeu o alerta em países rivais. O projétil é capaz de atingir qualquer parte do planeta carregando ogivas nucleares. Segundo o governo russo, o novo míssil anunciado na última semana já está pronto para ser disparado. A arma de última geração foi planejada para viajar mais de 18 mil quilômetros de distância. Assim, esse projétil pode cruzar continentes inteiros e atingir um alvo em qualquer lugar do mundo, sem que ele possa ser detido. Então isso quer dizer que o Anticristo já está em nosso meio? Esses 3 nomes de alta relevância na nossa atualidade podem ser o Anticristo? Não temos como saber. O que podemos afirmar é que eles estão contribuindo, mesmo que sem saber, para a chegada do Anticristo, pois a Bíblia já acertou muitas profecias, profecias que nem estão nesse vídeo, pois ficaria muito longo, mas apenas com as profecias que vimos hoje, dá para saber que este livro não costuma errar, não é mesmo?
No próximo vídeo vamos a fundo no tema do anticristo, pois é um tema extenso e complexo que precisa de um vídeo só para ele. E a pergunta que eu queria te fazer no final do vídeo é: a profecia do anticristo junto com a volta do Messias te deixa com esperança de salvação ou com medo de condenação? Se você quer assistir mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal e se gostou do vídeo, deixe seu gostei. Aqui quem vos fala é o Agenciador. E até o próximo vídeo.